A minha saudação esta noite é com a paz do Senhor. Eu quero que o irmão abra sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo 26, vamos ler o versículo de número 36 em diante. Estamos muito felizes, porque mais uma terça-feira em que se reunimos aqui em nossa igreja, na cidade de Cascavel, no bairro São Cristóvão, onde temos como pastor o pastor Irineu, que está aqui à minha esquerda, homem de Deus, também a irmãzinha, que é a esposa do pastor Irineu, e são os anjos da igreja, o anjo da igreja que Deus colocou aqui para cuidar de nós, né, irmãos? Que Deus abençoe cada um. Você está assistindo nós pelo seu televisor. Queremos agradecer ao irmão que é o proprietário dessas câmeras, ao nosso irmão Valdir. A edição que está saindo aí, irmãos, é por conta então da Globo Mix. Maestro Setson, nosso maestro, estamos projetando de fazer um DVD novo da dupla, e aqui está o maestro Setson. Temos aqui homens de Deus, cantores, e eu quero que você que está me assistindo, que mora em Cascavel ou na região aqui próxima, venha adorar a Deus conosco toda terça-feira, porque aqui é lugar de gente feliz. Deus abençoe a cada um. Capítulo 26, versículo 36, diz assim: Jesus então chegou juntamente com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E tomando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se grandemente. Versículo 38. E então lhe disse: a minha alma está muito triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, prostrou-se com o rosto em terra, e orando, e disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, senão como tu queres. E voltando aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: então não pudesse vigiar comigo nem sequer 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é débil. Existem outras versões que diz: mas a carne é fraca. Tome o seu assento, que nós vamos trilhar dentro deste assunto. Meu irmão, Deus tem uma palavra ao seu coração esta noite. Você que está me assistindo pelo seu televisor, se você puder, quanto mais atenção você prestar, Deus vai falar com você fortemente, e com os irmãos que estão aqui no santuário. Deixa eu dizer algo a vocês a respeito desse assunto. Hoje à tarde estávamos estudando, e eu quero exaurir daqui aquilo que Deus colocou em meu coração. A dramatização do Getsêmani é conhecida por todos nós. Mas primeiro eu quero voltar contigo no capítulo 26. O capítulo 26 mostra Jesus dizendo aos discípulos: daqui 2 dias eu serei então entregue aos malfeitores. Eu gosto desse texto, porque ele diz assim: daqui 2 dias, ou seja, Jesus ele é organizado. Daqui 2 dias, na festa da Páscoa, eu serei entregue aos meus inimigos e aos malfeitores. É interessante você observar que quando ele disse isso, ele está colocando 3 festas no calendário judaico mais importante para o povo judeu. A primeira é conhecida como Tessá, Passage, ou conhecida aqui no ocidente como Páscoa. A segunda é conhecida como Shavuot. Shavuot, que quer dizer semanas, ou 7 dias, que os judeus comemoravam e entravam pelas portas douradas, pelas portas de Jerusalém. Existe a terceira festa, que é muito conhecida aqui para nós no ocidente como festa
dos tabernáculos, mas conhecida lá na Palestina como Sukkot, plural de Sukkar, que quer dizer festa dos tabernáculos. Jesus, ele vai dizer que ele vai subir mais uma vez para adorar a Elohim, ao Pai. Mas naquele dia, naquele momento, ele conta aos discípulos o que ele vai passar. Ele declara aos discípulos que chegou o seu momento, e ele está declarando aqui que o fim do seu ministério terreno estava chegando, e aí enfim ele traria a salvação para mim e para a tua alma. A Bíblia Sagrada vai mostrar que Jesus chama os discípulos, e dizem: vai até Jerusalém e aluga um casebre, um hotel, que eu quero colocar ali uma casa, ali eu quero colocar dentro daquele lugar todos os discípulos juntamente comigo, e naquele cenáculo eu quero reunir com vocês e fazer um culto de adoração ao Pai, e ali eu quero dar a santa ceia a vocês. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele vai levar os discípulos para aquele lugar, e manda que ele vá a Jerusalém e avise este homem, e ali começa o dia, aquele culto de adoração a Deus, e também o aviso sobre a sua traição, e também uns conselhos que ele daria aos discípulos a respeito da Santa Ceia e outras profundidades que tem aqui. A Bíblia Sagrada vai mostrar que Jesus, ao chegar aos discípulos, e eu amo esta passagem bíblica, porque quando ele chega aos discípulos, a Bíblia diz que ele se encurva à mesa. Esta mesa que ele está falando em se encurvar, ele desce ao nível dos seus discípulos e começa a interpelá-lo a respeito de um momento que passaria. E Jesus olha e diz: alguém irá me trair. Os discípulos ficam todos apavorados, todos pasmados, e olham um para o outro e dizem: quem será, Senhor? Porventura será eu? Quem será? E alguém ali no meio daqueles discípulos, chamado Judas, olha e diz: será que sou eu? A Bíblia Sagrada vai mostrar que Judas ouve do Senhor esta palavra, e Jesus disse: tu dizes. Naquele momento em que Jesus começa a partir o pão, começa a entregar-lhes o vinho, diz a história, a Bíblia Sagrada, que Judas corre para entregar a Jesus, e vai até os sacerdotes para contar qual era o plano e a programação do mestre. É interessante que em todo momento ali Jesus dá oportunidade, porque Jesus disse: alguém irá me entregar. Jesus estava dando a oportunidade a Judas, porque Judas já havia saído da presença de Jesus e já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Jesus sabia que ele era o traidor, e Jesus, olhando para Judas, dá oportunidade, porque o que nós precisamos, igreja, é de oportunidade. Um médico só é médico porque teve oportunidade. Eu só sou evangelista porque Deus me deu oportunidade. Você é só salvo em Cristo Jesus porque Jesus te deu a oportunidade, e hoje Ele te deu a oportunidade de você entrar aqui nesse lugar e sair por aquela porta abençoado. Jesus então diz a Judas: tu dizes. Ele sai da presença de Jesus e vai até os sacerdotes e diz: eu sei aonde ele vai estar, porque Jesus mesmo convidou os discípulos para irem ao Getsêmani. Por que Judas fez isso? Porque Judas sabia aonde Jesus acostumava ir, no vale de Cedron, que é um monte aonde está o Getsêmani. O Getsêmani era o local aonde eles espremiam o azeitona para tirar o azeite. A Bíblia diz que este lugar, Getsêmani, era o lugar aonde Jesus sempre estava orando. Não teve um lugar daquele monte aonde Jesus não havia orado. Exatamente nesse lugar foi aonde Davi, no Salmo 3, faz a sua poesia, no vale de Cedron, ou no monte, aonde é o Getsêmani, aonde Jesus estava. O salmista Davi faz uma oração, uma canção, dizendo: Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos,
são tantos os que se levantam contra mim. Salmo 3. Eles dizem: nem Deus terá piedade da minha alma. Mas tu, ó Senhor, quando eu clamo do teu santo monte, tu me ouvirás. Eu deito, durmo, acordo, porque eu sei que é o Senhor que me sustenta. Absalão estava procurando Davi para matar. Então ele estava no Getsêmani também. Jesus agora vai para o Getsêmani. E ao chegar no Getsêmani, Jesus convida os discípulos e coloca 8 sentados. 8, porque Judas não estava. Olha bem que interessante isso. Quando ele traz os discípulos 8 para sentar, ele está dizendo: ei, vocês não estão prontos para ir além. Eu vou levar Pedro, Tiago e João para outro departamento. Você sabe o que significa esses 8 sentados? Significa pessoas que não estão preparadas para ver o sobrenatural. Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 5, diz que Pedro, Tiago e João estavam preparados para estar no lugar santo. Esse lugar onde os 8 estavam, era o lugar comparado, ou teologicamente falando, o lugar do átrio, o lugar onde eles poderiam entrar e dali para frente não poderiam ir mais. Os 8 estavam esperando, os 3 representando os sacerdotes, entrando no lugar santo. E o Cordeiro de Deus, que é Jesus, deixa no lugar santo os 3 sacerdotes e entra para orar sozinho diante da Arca da Aliança, que representa o lugar santíssimo. Você sabe o que ele está dizendo? Ei, está acabando aqui o meu ministério terreno, e eu vou ser entregue para ser imolado, tudo pela minha alma e pela tua vida. Eu e você não merecíamos este sacrifício salvífico, mas ele foi lá no Calvário, derramou o seu sangue por mim e por você. E ele está dizendo: ei, nesses cultos de terça-feira eu quero derramar a minha glória, o meu sangue está sobre esse lugar. Deixa eu te dizer, você custou suor de sangue. Judas traiu Jesus, só que Satanás não queria Judas. Satanás queria Pedro, porque Judas já estava caído, Judas já estava desviado. Judas serviu a Cristo por 3 anos, mas mesmo assim estava desviado, andando com Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Você sabe o que significa Judas? É aqueles que vêm na igreja, aqueles que não perdem culto, mas não perdem a oportunidade de falar mal dos outros, não perdem a oportunidade de se vingar de um problema ou de outro. Deixa eu lhe dizer, não seja Judas esta noite, mas se entregue nas mãos de Jesus. Se entregue. Se tiver algum Judas se levantando contra você, irmão, Jesus está vendo. Pastor, ele vai e entrega. Você sabe por que ele entrega? Porque Judas conhecia o caminho. E os melhores inimigos, os melhores traidores nossos, é aquele que conhece a gente, irmão. É aquele que conhece os caminhos que a gente traça. Ele correu lá e disse assim: está aqui, ó, ele está ali. Alguém vai dizer: mas quem é este mestre? Quem é? Como ele é? Eu vou chegar e vou dar um beijo no rosto, e aquele que eu beijar é o traidor. Você sabe por que os sacerdotes não conheciam a fisionomia de Cristo? Porque Jesus, aonde ele estava, ele era parecido com todo mundo. Jesus se assentava com o leproso Simão, Jesus abraçava a prostituta, Jesus estendia a mão para o doente, dava vista ao cego. Glória a Deus. Estava no meio do povo. Olha só que interessante. Quando eles vêm, antes daqueles homens chegarem, Jesus convida eles para vigiar. Irmão, Jesus não convida os discípulos para oração, convida eles para vigiar. Jesus vai e ora. E na oração de Jesus, olha bem, irmão, na oração de Cristo, quando ele está orando, ele disse: eu estou aflito a ponto de morrer.
Olha só a aflição que Jesus estava sentindo. Jesus orou 1 hora, e Pedro, Tiago e João não aguentaram, porque os seus olhos pesaram e dormiram. Jesus foi até lá e disse: vocês não foram capazes de vigiar comigo pelo menos 1 hora? Agora eu vou dobrar a dose para vocês. Não é só vigiar, vigiar e orai. Tá bom, mestre, pode ir, que agora a gente não vai só vigiar, a gente vai vigiar e a gente vai orar. Jesus volta, e Jesus vem 3 vezes. Você sabe por quê? Porque a oliva é amacetada por 3 vezes para começar a sair o azeite. E quando Jesus volta, na 3ª vez que Jesus volta, Jesus vai fazer uma oração e dizer: Senhor, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Na primeira proposta, Jesus estava preocupado, porque ele viu lá na frente a dor que ele passaria. Então ele pede para que Deus passe dele aquele cálice. Aí Deus vem e diz: ei, Jesus, meu filho, deixa eu lhe mostrar a igreja do bairro São Cristóvão para você, deixa eu mostrar o coral Jeruel para você, deixa eu lhe mostrar o pastor Irineu com a igreja, deixa eu lhe mostrar aqueles que você vai salvar. Quando Deus mostra para o seu filho Jesus, ele diz: olha, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu quero subir lá no Calvário. Glória a Deus. Você pode adorar a Deus por esse sacrifício salvífico. Olha só, irmão, Jesus começa a oração. A Bíblia diz, pastor Irineu, que ele coloca a fonte na terra. E o doutor Lucas, ele vai como um clínico geral, ele vai falar sobre da doença eumatidrose. Porque eumatidrose, o que faz a eumatidrose? Ela rompe as veias finíssimas que há na nossa pele, chamada glândulas sudoríparas, e estoura e começa, em vez de sair água, começa a sair sangue. E a medicina diz que para acontecer este tamanho mal, precisa de uma agonia, quase para a morte. Jesus não estava suportando o meu pecado e o seu, e começou a suar. Você sabe qual que me chama a atenção, Menezes? É que a túnica de Jesus encharcou de sangue. A dor era tão grande que ele estava dizendo: Senhor, Pai, que seja feita a tua vontade. E o sangue começa a ensopar a túnica de Jesus e correr e cair no chão, como o cordeiro sendo imolado, dizendo: ei, eu não desisto do meu povo, eu não desisto do Moisés, eu não desisto do Marcos, eu não desisto de você. É por isso que você veio aqui. Eu estou vendo crente chorando aqui de cima. É por isso que você entrou aqui neste lugar. Você que está me assistindo pelo teu televisor, olhe bem para mim, a igreja que está aqui. Você custou suor de sangue para o Mestre Jesus. Ele suou sangue por causa da tua alma. É por isso que ele não desiste de você, ele não desiste da tua alma. Satanás quer fazer de tudo para fazer você não vir à igreja, porque ele tem raiva de ver você se arrumando para vir para cá. O diabo fica endemoniado quando vê você se arrumando para vir para a igreja, mas o sangue de Jesus tem poder. Você vai sair daqui justificado, você vai sair daqui abençoado. Eu quero ver o crente para adorar a Deus. A presença de Deus está aqui neste lugar. Pegaram Jesus, levaram até Pilatos. Pilatos mandou flagelá-lo. 2 correias de couro, com um chumbo na ponta e com ossos humanos cortantes.
e cada vez que batia nas costas de Jesus, o chumbo entrava na pele e aquele osso cortava. Flávio Joséfo, ele diz assim, que quando ele batia, o chumbo entrava, rasgava a pele, a ponto de quase aparecer os pulmões de Jesus. O sangue já estava correndo, mas a coroa de espinho, agora suas costas sendo rasgadas. E tem gente que diz: ah, Jesus não me ama, Jesus não me quer, Jesus me abandonou. Não, irmão, Jesus só quer que você passe pelo Getsemane, porque no Calvário você vai receber a vitória. Oh, aleluia! As vestes de Jesus estavam todas sanguentadas. Colocaram uma cruz ou uma madeira transversal sobre os seus ombros. Imagine que quando aquela madeira pegava nos espinhos, 53 quilos. Jesus com as costas todo flageladas, levando 600 metros de pedras, de pé no chão, caindo de joelho em pedras, todo ensanguentado. Lá vai Cirineu. Quando o Cirineu chega, ele diz: leva, ajuda a levar a cruz. Cirineu vai colocar sobre os seus ombros. E diz James Dake, na sua narração, que quando Jesus vai levando a cruz, Simão Cirineu coloca os ombros de baixo e ajuda a levar a cruz. E o sangue de Cristo começa a atingir Cirineu. Pó começa a atingir Cirineu. E Cirineu começou a perceber que aquele que estava levando a cruz era aquele que os filhos falavam do Cristo, o Messias. Dake vai dizer assim: eu que deveria estar levando esta cruz e não ele. Você não merecia. Levam Jesus, e quando Jesus está subindo para o Gólgota, monte chamado Caveira, a mãe de Jesus está ao seu lado, vendo todo o filho todo flagelado. Olha bem, irmão, quando Jesus chega lá, deitam aquela pedaço de madeira sobre aquela que já estava lá, e colocam pregos no punho de Jesus. Por que no punho? Porque dentro dos estudos não tem como colocar prego na mão e aguentar 54 quilos de Cristo. Quando eles pregam a mão de Cristo, se fosse as mãos, ao levantar 53 quilos rasgaria. Alguém disse: mas a Bíblia diz que é na mão. Só que o punho faz parte da mão, e na mão existem dois nervos que são responsáveis pela dor que sai do cérebro e desce aqui no punho. Toda dor, o nervo mais dolorido que existe é um nervo que está no punho. Aquele prego vai cravar, porque quando Jesus caísse na cruz, os pregos não rasgariam a mão, segurariam no osso. Jesus deve ter dado um sussurro quando aquele prego quadrado entra nas mãos de Jesus e crava lá no madeiro. Tudo porque ele viu você, tudo porque ele viu a mim, e ele está aqui dizendo: ei, eu já paguei um preço por ti. O buraco, a cova, 1 metro. Aquele madeiro vai pesar aproximadamente 110 quilos. E eles levantam com cordas, e a ponta daquela cruz vai descendo até aquele buraco, e desce 1 metro. A
as mãos de Cristo, eu imagino que ele fechou de dor, mas como ovelha muda. Eu e você não merecíamos. Jesus com os braços abertos, eles vêm e pegam um líquido chamado bile e mistura com vinagre e coloca em uma esponja. A bile é responsável de acabar com os alimentos que são alimentos mais duros, que entram dentro do nosso estômago. É ele que joga o líquido e destrói o alimento. Então é um ácido que destrói a boca, destrói por as gengivas. E eles colocaram a bile junto com o vinagre e levaram na boca de Jesus. E quando colocaram na boca de Cristo, eu imagino que Jesus sentiu aquele amargo. Você sabe o porquê daquele amargo? Porque no tempo de Páscoa, no tempo da terça passagem, se comia ervas amargas. E ele estava sentindo que ali é o Cordeiro de Deus, que desceu para salvar a minha e a tua vida do amargo. Você crê que Jesus está aqui nesse lugar e o sangue dele está sobre esse lugar? Você crê? Então feche os seus olhos, deixa eu te dizer, feche os seus olhos. Você que está me assistindo, feche os seus olhos. Aleluia. Quando ele diz: Pai, está consumado, ele estava arrancando você da escravidão e te dando liberdade para você servir a Deus, te dando liberdade para você ser livre. Você se sente livre? Você se sente livre? Aleluia. Olha para mim. 1 Pedro 1 e 2 e versículo 2. A Bíblia diz: eleitos pela presciência de Deus. A palavra presciência vem do vocábulo aions, que quer dizer relógio eterno. E quando Deus projetou o mundo, o universo, em fazer tudo isso, Ele fez pelo poder da sua palavra, mas tudo estava programado dentro do aios, dentro do seu tempo, tempo eterno. Então Ele vai projetar e formar o tempo kairos, que é o mês e ano. E dentro desse mês e ano, Ele vai criar tudo pelo poder da sua palavra. E Ele vai adaptar então o tempo cronos, depois do capítulo 6 e o versículo de número 4 em diante de Gênesis. Ele vai colocar o cronos, que é o relógio do homem, o tempo do homem. Mas dentro do kairos, Ele vai colocar as suas mãos e vai projetar você com as próprias mãos. E você sabe o que Ele diz? Eu vou fazer o homem. O homem vai ter um limite do livre-arbítrio. E depois, se ele errar, ainda eu vou dar uma oportunidade, porque o meu projeto vai passar por ele. Adão errou, Caim errou, porque Caim matou Abel. A Bíblia diz que Abraão errou, todos erraram. Mas Jesus, o Nazareno, desceu aqui sem pecado e disse: se todo mundo errou, eu vou dar mais uma oportunidade. Subiu lá no Gólgota para salvar a tua alma. Você pode se colocar de pé?
A Bíblia diz que depois que Jesus vê lá na frente tudo que ele pagaria, você sabe o que ele faz? Ele canta um hino. Que eu queria saber que hino era esse. Igreja, ele vê, olha só, irmão, ele vê ele passando toda essa agonia. Ele sente que Judas estava vindo para lhe beijar o rosto e traí-lo, e ele encontra no meio dessa adversidade um lugar para louvar. Diga assim: o segredo para vencer é louvar em meio às lutas. Valmir, eu imagino que Jesus diz aos discípulos: eu vou ser morto, eu vou passar dores atrozes, só que eu quero convidar vocês para cantar comigo. O de cruz seja dela o dia a fugir, com emblema de vergonha e dor. Cante bem alto. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Solte a sua voz. Se eu amo a mensagem da cruz, cante bem alto, solte a sua voz. Até morrer eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glórias a Deus. Louvamos a Deus pelo amor do Senhor manifestado, aleluia, através de Jesus Cristo e em Jesus Cristo por nossas vidas. Glórias a Deus. Você que está nos ouvindo nesta oportunidade, nos vendo, nós te convidamos para participar conosco dos trabalhos aqui na Igreja Assembleia de Deus do bairro São Cristóvão. Aleluias. E nós queremos neste momento encerrar com a bênção de Deus, dizendo que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos dizemos amém. E se Deus é por nós,